a escola estava 30, 5 da tarde, estava chovendo terreno. Sobre o famosíssimo argumento da linguagem privada. Então, antes de eu falar qualquer coisa, eu quero ouvir vocês. Quem leu o texto, o que achou. Esse é um assunto que dá muito pano para manga. Então, vamos lá, quero ouvir vocês. Vou começar por aí. O argumento da linguagem privada. Para a gente falar o que, Gêmeo? Para a gente corroborar com a linguagem privada ou com... Primeira coisa, entendeu o texto, entendeu a argumentação, entendeu qual é o problema que está sendo discutido, concordou com o Wittgenstein? Por exemplo, dor é uma coisa privada ou não é privada, afinal de contas? A experiência da dor é privada ou não é privada? O conhecimento da dor é privado ou não é privado? Ou a gente poderia ainda se perguntar, que é um problema correlato aqui. É possível conhecer outras mentes? É possível assimilar a experiência. Porque na minha leitura, eu estava lendo, aí no momento eu percebi que, tipo assim, quando ele falou que não é possível sentir a outra dor do indivíduo, eu posso fazer a comparação sobre essa dor. Por exemplo, se o senhor bate a dedinho na quina, eu não vou saber sobre essa dor em si, mas eu posso fazer a comparação da minha experiência de quando uma vez eu bati meu dedinho na quina. Eu acho que, nesse sentido, isso pode acontecer, sabe? Acho que isso lembra aquela coisa, né, de tipo... do que você pode chamar as coisas daquela coisa de você ter no jogo de linguagem, que você tem aquela coisa da linguagem aproximada, tipo, quando você vai definir, por exemplo, já que a gente pegou o exemplo da dor, né, se você tem tipo assim, eu não sinto a dor que Jaime sentiu quando Jaime bateu o dedo na quina que arrancou a unha fora, sei lá, mas eu senti dor em algum momento, então com isso eu consigo associar o que deve ser isso. Então, assim, você não precisa, é aquele esquema de tipo, você não precisa conhecer das coisas exatas para você conseguir manter uma linguagem, sabe? Ela funciona do jeito que está, mas isso aí Então, mas espera aí. Desculpa. Sim. Tanto para o José quanto para você, Curoni. Então, peguei esse exemplo que o Anderson deu, né? Eu bati o dedo em uma experiência passada, tal, e agora eu consigo comparar a sua experiência com a minha. Mas quando você bateu o dedo lá atrás, quem disse para você que aquilo que você estava sentindo era dor? Esse foi um... desculpa, pode falar. Pode falar, José. Esse foi uma questão... Eita, danado. Aqui na rua tá barulho. Pode falar. Essa foi a questão que eu estava pensando sobre isso, porque no texto ele fala, acho que no início mesmo, ele fala que os pais, eles ensinam os filhos, tá? Quando num momento, através da linguagem, os filhos começam a assimilar aquilo que ele está sentindo, aquilo possivelmente que ele está pensando com aquilo que os pais estão falando. Mas só que, vendo na minha cabeça, eu não sei se isso vai ser redundante, não sei se vai ser, não contribui com o que o Wittgenstein está falando, mas um momento de como essa linguagem surgiu, como essa palavra surgiu. Porque, beleza, o pai me ensinou a falar sobre isso, o pai do meu pai ensinou, esse sucessivo, mas qual foi o princípio disso? Qual foi a primeira pessoa, vamos dizer assim, a falar a assimilar uma palavra, um sentimento a uma palavra, sabe? Mas a resposta é basicamente a família, os pais que me ensinaram a assimilar esse sentimento com uma palavra. Ele cita até o exemplo do cachorro também, né? Será que você consegue ensinar o cachorro a grunhir de um jeito que ele normalmente grunhiria quando ele está sentindo dor, sendo que ele não está sentindo dor? Né? E tipo, a gente aprende a dar o nome das coisas. Mas uma coisa que ele desculpa, Corone, uma coisa que ele falou, que eu achei muito interessante, que os animais não sabem mentir.
Eles não têm a Sim. capacidade de mentir. Isso aqui Aí é humano. foi uma coisa que eu fiquei bem pensativo, que ele falou, acho que eu me confundo muito com... Ele tem um texto meio platônico, né, com diálogo, e você não sabe quem é quem. Aí teve um momento que eu acho que foi uma questão colocada que se as crianças já estavam mentindo desde sempre. O sorriso de uma criança pode ser um sorriso mentiroso, sabe? Foi o que eu entendi nessa parte. Mas que foi uma diferença que como os animais, eles não sabem mentir porque eles não têm a linguagem. Eles podem se comunicar, mas como eles não têm a linguagem, eles não conseguem mentir. Você pode ensinar um animal a fazer essa determinada ação. Tipo, eu vou ensinar meu cachorro a fingir que está grunhindo, mas de fato ele não vai estar mentindo. Eu acho que o que o Wittgenstein faz é chutar o pau da barraca, digamos assim, né? Pouco interessa se aquilo é uma dor, se está fingindo. A gente tem que ver as consequências disso e o uso, né, no cotidiano, na vida, né? Foi essa impressão que eu tive, que ele abandona mesmo, pouco importa se... que nem um besouro, né? O exemplo lá do besouro, que pouco importa, cada um vai olhar na sua caixinha, né, e vai chamar de besouro aquilo ali, com base só no que você vê na sua própria caixinha, e generaliza, né? Então, pouco importa se a caixa vazia, se tem besouro, se tem borboleta ali, né? O que vai valer é como isso está sendo empregado. Essa foi a impressão que eu tive. Eu também senti algo bem parecido com o Joyce, eu acho. Inclusive, eu acho que isso aí talvez tenha sido fruto até de algumas confusões que eu tenha feito durante o texto. Mas, basicamente, eu entendi mais ou menos isso também, de que, assim, em última instância, o que o Wittgenstein quer dizer é que a gente não vai conseguir fazer teorias, porque, assim, tem algum ponto do texto aqui que eu não consegui achar que ele fala sobre a impossibilidade de se transmitir pensamentos, alguma coisa assim. Ele fala que não é possível isso, e que a nossa linguagem, a maneira que a gente se desenvolveu como pensamento, a gente aceita essa suposta hipótese de que a gente poderia comunicar pensamentos, mas para o Wittgenstein isso é impossível, assim. Então, o máximo que a gente consegue falar é que, tipo, quando a gente está dizendo desse negócio dos sentimentos e tal, a gente usa certas palavras que a gente acha que pode transmitir o que a gente tá, esse sentimento, esse sentido interno e tal, que a gente acha que pode, tipo, usar e conseguir fazer com que o outro identifique o que a gente está sentindo, mas no fundo a gente não sabe nem se o outro consegue sentir essa coisa que a gente tá querendo transmitir, sabe? Que a gente acabou de sentir e tal. A gente não sabe talvez nem se a gente mesmo sente isso ou se, tipo, enfim, muita coisa. É bem confuso, na verdade, esse texto, mas eu achei bem interessante. É confuso no sentido... Foi até engraçado quando o Jaime perguntou se a gente tinha entendido ou se eu tinha concordado. Eu quase respondi que, tipo, eu concordei com ele, mas eu não sei se eu entendi muito bem, sabe? Mas, de certa forma, ele é bem convincente no ponto dele. Ele meio que chuta o pau da barraca da metafísica, né? Eu estava pensando quando já estava falando que ele não quer mais saber sobre a dor, né? A palavra dor. Ele quer saber o que eu estou falando sobre aquela palavra. Entendeu? Não é mais a essência da dor. Não quero mais saber disso. Já foi. Platão já falou, essa Romadinho já falou. Vamos falar de uma coisa mais concreta. A palavra, a linguagem. Que é a dor, o que eu quero falar sobre aquela dor. Aí ele vai fazer sobre essa questão dessa interpretação privada minha e de como eu interpreto esse sentimento e eu interpreto isso na linguagem, né? Como eu sinto esse sentimento, né? É redundante, mas interpreto isso na linguagem. Teve outra coisa que eu também achei bem interessante, que eu fiquei viajando muito sobre isso, ainda nesse sentido da linguagem privada, que em algum momento do texto ele fala que, assim, pode-se falar consigo próprio, aquele que fala consigo próprio quando ninguém mais está presente. Esse negócio, tipo, que a gente, sei lá, às vezes a gente tem essa questão do pensamento e tal, e a gente tem essa imagem de um diálogo com a gente mesmo, alguma coisa assim, quando a gente tá pensando. Mas eu não sei até que ponto que mesmo quando a gente tá pensando sozinho, assim, sei lá, eu tô aqui em casa do nada olhando pra parede pensando, eu não sei até que ponto que esse diálogo é de verdade, tipo, só comigo, porque tudo que eu penso é produto das minhas vivências e que tá sempre ao redor das pessoas que vão contribuindo com aquilo, contribuindo com aqueles pensamentos. Eu acho que no final
mesmo quando você está pensando sozinho, você está meio que discutindo com coisas que foram apresentadas por outras pessoas por você no passado, e no futuro você vai usar aquele seu pensamento para se tornar alguma coisa para uma outra pessoa. Então, de fato, eu acho muito estranho essa concepção de que talvez exista algumas coisas, alguma linguagem, alguns sentidos de coisas que só são entendidas internamente, ou alguma coisa assim. Eu acho que ele tem um ponto nesse sentido. Anderson, deixa eu fazer uma pequena correção. Não é que ele meio que chuta o barraco da metafísica. Ele chuta total, acaba. É aqui que acaba de vez esse papo de metafísica, entendeu? Porque, veja, qual é o problema aqui da linguagem chamada linguagem privada? É a ideia de que existe uma experiência que é interior, subjetiva, e que só eu tenho acesso. Mas isso, que eu tenho um acesso privilegiado, que eu tenho um acesso direto àquilo que ocorre em mim internamente. Isso é o que a gente acostumou a tratar em toda a história da cultura como introspecção. Então, todo o problema aqui está, assim, é possível falar afirmativamente, atribuir valor a isso que a gente chama de introspecção? Né? E é aqui que o Wittgenstein vai acabar de vez com essa história. Assim. Eu acho essa parte do texto dele talvez seja... junto com os jogos de linguagem, certamente são os dois pontos que mais tiveram influência na história da filosofia depois. Né? Porque veja como as duas coisas são relacionadas. Quando ele está falando de jogos de linguagem, tem um elemento que ele trata em especial, que é o problema das regras dos jogos. Então, é que naquele exercício de leitura que a gente fez sobre os jogos de linguagem, tinha uma parte toda que vai do parágrafo 206 até o 242, eu acho, né? Que ele fala você tinha aquelas leituras alternadas, assim, chega num ponto, não, do 206 até o 242 você vai ler todos os parágrafos, que é a parte que ele está falando de regras de jogo. Então, como é que surgem as regras, a fluidez que existe das regras, a fixidez, as regras são fixas, elas não são fixas, algumas são, outras não, algumas são fixas, outras são fluidas, né? Algumas são permanentes, outras mudam, algumas regras estão presentes em uns jogos e não estão presentes em outros jogos, né? Então, e depois tem como é que nós aprendemos as regras? Né? Então, as regras elas são aprendidas de duas maneiras. Existem regras que são, digamos assim, pré-estabelecidas e que nós aprendemos previamente. Então, eu vou jogar futebol, então existem algumas regras, né, do tipo assim, existe um campo com uma dimensão tal, você divide o campo em duas partes, tem uma área que é destinada para colocar o gol, tem a área, tem a pequena área, tem a grande. O jogo é feito com 2 times, 11 jogadores de cada lado. Né? O jogo se desenvolve de tal forma que você não pode usar mão, só o goleiro pode usar mão, os outros jogadores têm que usar pé. O resultado se mede pelos gols que são feitos, o que é fazer gol, né? E, inclusive, algumas penalidades que existem que você sabe previamente. Então, existem certas coisas que são permitidas, outras que não são permitidas. Por exemplo, fora, excluindo o goleiro, qualquer outro jogador que colocar a mão na bola, isso é uma falta, então é punido de alguma forma. Então, essas são regras que já estão dadas, e quando você vai jogar futebol, você primeiro aprende essas regras. Né?
Então, todos nós passamos por essa experiência de ter aulas de educação física na escola, que você vai praticar algum esporte, então o professor de educação física vai te apresentar as regras desse esporte, e você precisa aprender essas regras para depois poder praticar o esporte. Tá? Existem outras regras que vão ser criadas durante o jogo. Tá? Então, você monta um esquema tático, por exemplo, assim, um time vai no 3-4-3, o outro time vai no 2-5-2. Então, cada time tem a sua tática montada ali, né? E quando você começa a jogar, você precisa ir criando normas, regras para o próprio exercício do jogo, tá? Então, existem regras que não podem ser pré-estabelecidas, elas vão sendo criadas no próprio desenrolar do jogo, tá? Que quando a gente falou disso lá, eu dei o exemplo do tênis, né? Que você, assim, com qual ângulo você tem que bater na bola, com qual altura, com qual força, com qual velocidade você vai bater com a raquete na bola, né? Não dá para pré-determinar isso, você vai ter que definir isso na relação que você tem com o seu oponente. Conforme ele vai jogando, você vai jogando, vocês vão um conhecendo o jogo do outro e vão criando ali as regras do comportamento do jogador. Né? Então, veja, existem regras que são fixas, existem regras que são construídas na própria ação. A gente aprende essas regras, aprende previamente, outras a gente aprende na própria ação. Né? Então, Então, temos aqui, tá? Primeira coisa, jogos de linguagem, e todo jogo tem regras, tá? Depois eu volto a partir desse ponto que eu parei aqui das regras. Deixa eu parar, porque tem gente querendo fazer perguntas. Ronald querendo perguntar coisas, que Silvestre escreveu coisas ali também que eu não consegui ler o que era. Mas fala, Ronald. Eu não sei se eu me adianto, se é algo que não cabe na matéria, mas me gera dúvida nesse sentido. Certo. O entendimento na psicanálise é que, na verdade, esse sujeito, ele tem um inconsciente estruturado na linguagem, mas a verdade é que o sujeito, ele se forma nessa interseção dos significantes, então, nessa movimentação entre o significante e a falta, o significante e a falta, e a partir daí é onde se forma o sujeito. Então, aí eu me pergunto algumas coisas. O Wittgenstein, ele está querendo ser analítico aqui, somente isolando a linguagem como essa espécie de linguagem coletiva, ou é uma linguagem que ele isola do sujeito? Talvez não seja essa segunda que eu estou perguntando, mas desencargo de consciência. E aí, outra coisa que eu pergunto, ao mesmo tempo que ele aponta, né, isso até que José estava falando mais cedo, em relação a ele dar essa chutada no pau da barriga, ele não quer saber qual é a suposta essência da dor, mas quer saber sobre a palavra dor, etc. Ao mesmo tempo que ele aponta isso, ele dá um chute na metafísica e cai para um modelo analítico, ele não retorna à metafísica, uma vez que essa linguagem está condicionada a um sujeito, e aí esse sujeito, ele escapa à linguagem em algum momento. Curoni, faz um favor para mim, enquanto eu estou respondendo, que você escreveu algumas coisas ali, se Silvestre escreveu várias coisas, eu não consigo ler aquilo, queria que vocês fizessem uma síntese, assim, o que você falou, o que o Silvestre falou, que eu vou responder para o Ronald, eu queria que você me dissesse qual é o problema que tem ali, para ver se é alguma coisa que eu tenho que responder, ou se é só um comentário, tá? Tá ali. O problema todo aqui, Ronald, é o seguinte, o que é o sujeito? Né? Então, é aqui quando eu digo para o Anderson que ele chutou o pau da barraca de vez, é porque o que o Wittgenstein está fazendo aqui de forma categórica? Acaba essa história de definir o sujeito, o ser humano, como um ser pensante. É aqui que tem o que a gente conheceu mesmo na história da filosofia como a virada linguística, ou o giro linguístico na filosofia. Que qual é o ponto? Eu paro de dizer que o homem é um sujeito de consciência e passo a dizer que o sujeito é um sujeito falante.
Então, o sujeito pensante de Aristóteles foi substituído aqui pelo sujeito falante. Então, aqui a gente vai igualar definitivamente pensamento e linguagem, e eu não vou mais falar do homem como um ser de pensamento, como um ser dotado de consciência. Vou falar única e exclusivamente que o ser humano é um sujeito dotado de linguagem. Né? Que vai dar depois, na definição, que o Donald Davidson vai dar do ser humano. Que como é que o Davidson define o ser humano? Né? Bípede sem penas. Né? Ou seja, é um sujeito que é um bípede, que é diferente das aves, que não tem pena e é falante. O bípede falante sem penas. Então, veja, a gente acaba aqui, que acaba essa história de pensar o homem. Né? Qual é o problema que você tem aqui? Vou esquecer toda a história da filosofia antiga, vou pensar apenas na filosofia moderna, pensar no Descartes. Quando Descartes pensa a subjetividade, ele pensa a subjetividade como algo que é intrínseco ao sujeito e que nasce com o sujeito. A ideia, a tese cartesiana das ideias inatas é a tese de que existe o que o Gilbert Ryle mais tarde vai chamar de a falácia do fantasma na máquina. Quando você pega a descrição que Descartes faz do humano, ele diz o seguinte: o humano é uma máquina, né? Daí a visão mecanicista do Descartes, e dentro dessa máquina existe um fantasma, né? Que é essa coisa imaterial que é pré-existente à própria existência. Então, num certo sentido, Descartes está reproduzindo a tese platônica de que existe uma essência anterior. Essa res cogita que o Descartes coloca como sendo uma coisa pré-existente. Por isso que a gente já fala de ideias inatas. Né? Mesmo no empirismo, você preserva uma certa ideia de inatismo. Porque o que você tem no empirismo? A mente humana é uma tábula rasa que vai ser preenchida com os dados provenientes do sentido. Mas ainda assim você está admitindo a existência dessa mente, que é essa tábula rasa que precisa ser preenchida. Tá? Para quem estudou comigo Sartre, numa outra disciplina, se lembra que o Sartre acaba com essa história quando ele diz o quê? Não existe consciência. Consciência é um fluxo de consciência. Isso que a gente chama de consciência é um fluxo de consciências. Né? Então, não existe consciência, aí Russell, né? Fenomenologia. Não existe consciência fora da relação com o mundo. Então, não existe uma pré-consciência que existia antes do mundo. A consciência surge no momento que eu estou no mundo, que eu estou existindo no mundo. E não existe uma consciência que é um espaço vazio, como diriam os empiristas, que vai sendo preenchida com as experiências. Não. Isso que eu chamo de consciência é a própria relação que eu tenho com o acontecimento que está ocorrendo no mundo. Né? Então, assim, o que o Sartre vai dizer, a consciência é um fluxo. Para cada experiência que eu tenho no mundo, eu tenho uma consciência de estar tendo essa experiência. Então, o que eu chamaria aqui de consciência é o acúmulo dessas consciências. Né? Então, é esse fluxo de saber que eu estou tendo experiências. Né? Quando eu parar de ter experiência, eu paro de ter consciência e desaparece isso. Tá? Não tinha consciência antes e não vai ter consciência depois. Acabou a existência no mundo, acabou a consciência. Não tinha antes e não vai ter depois. Nesse sentido, o Wittgenstein é bem fenomenólogo, é bem sartreano aqui também. Tá? Eu não posso falar de um sujeito dotado de uma consciência, de uma mente, de uma subjetividade. Então, quando diz, o sujeito é construído através da linguagem, ele é a própria linguagem. Tá? Ele é a própria linguagem. Ó.
Não sei se respondi aqui as perguntas. Curoni, Não sei se eu posso dar a resposta agora, ou se eu espero os meninos. Posso dar? Não, eu estava pensando algumas coisas nos comentários anteriores. Primeiro, assim, corrobora com, acho que foi Júlio que trouxe em outra aula sobre o caráter fascista da linguagem, ou seja, não há como escapar dela. Sobre um segundo aspecto, você estava falando assim, que só existe essa consciência através dessa coisa bem empírica, realmente, e aí corrobora com o que a gente entende na psicanálise. Existe até uma brincadeira, né, que antes de ser sujeito, antes de ser fisgado pela linguagem, você é um bolinho de carne com olhos ali, e nada se pode tirar daquilo. É preciso supor um sujeito naquele bolinho de carne com olhos para que venha a ser sujeito um dia. E aí eu fico me perguntando se, em que momento, como é que eu vou colocar? Em que momento ele desdobra você disse que ela, mais para o final da matéria, não sei se a gente está chegando no próximo. A que momento a gente desdobra, por exemplo, nessas duas saídas da linguagem, como metáfora e metonímia, se ele coloca isso, alguma implicação para esse sujeito que é o sujeito da fala. Primeiro, assim, vamos só esclarecer uma coisa assim, que acho que passou na aula passada e eu acabei não esclarecendo. Tá? Essa ideia do fascismo da linguagem é uma ideia que está no Roland Barthes. Tá? Então, nos textos dele sobre semiótica, está uma passagem que ele fala sobre, que ele diz que a linguagem é fascista. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele vai explicar bem claramente isso. Ele diz assim, a linguagem tem um sentido fascista não pelo que ela silencia, mas pelo que ela nos obriga a falar. Né? Quer dizer, o fato de nós estarmos inseridos no mundo linguístico cria a obrigatoriedade que nós falemos determinadas coisas. Né? Ou seja, assim, existe uma imposição cultural sobre o modo de ser do humano, e essa imposição é dada através da linguagem. Tá? Então, assim, desde que você nasce, você está aprendendo a ter determinados comportamentos, isso é dado linguisticamente. Então, a linguagem vai nos ensinando, vai nos obrigando a falar determinadas coisas. Tá? Esse é o caráter fascista que o Barthes coloca na semiótica dele. Tá? Então, fechado esse parênteses, deixa eu voltar um pouquinho. Veja bem, qual é... Quando eu digo assim que aqui o Wittgenstein realmente chutou a barraca, o pau da barraca de vez, tá? É porque existe uma série de ideias que estão presentes aqui nessa argumentação dele, que são difíceis para as pessoas, inclusive estudantes de filosofia, aceitar. Tá? Então, a ideia de que você não existe antes da própria existência, tá? A ideia de que você não tem um acesso privilegiado à sua consciência, a ideia de que você sequer é um ser de consciência, mas a ideia de que você é apenas um sujeito falante. Né? Então, a ideia de que a gente não deveria mais falar sobre consciência e sobre pensamento, mas nos concentrarmos apenas no discurso. Tratar o humano como um sujeito linguístico e não como um sujeito de consciência. Isso vai contra o nosso senso comum. Né? Porque o nosso senso comum é platônico, aristotélico, newtoniano ainda. Né? Então, nós somos formados numa visão de mundo em que essa ideia de que eu tenho uma identidade pessoal, então essa ideia de subjetividade, que assim, o Descartes, quando ele cria a ideia de subjetividade, ele revoluciona a história da filosofia de tal forma, né, porque ele traz, é ali que vem, todas as fundamentações externas são trazidas para dentro do humano. Né? A subjetividade passa a ser o centro da cultura. Você pode ver que é depois do Descartes que nós vamos ter uma cultura que é centrada no sujeito. Né? Não fosse o Descartes, eu costumo dizer isso, a gente tende a reconhecer no Hume os primeiros sinais ali do que viria a ser a psicologia.
Eu prefiro dizer que, na verdade, a psicologia nasce com Descartes. Né? Porque se o Descartes não tivesse inventado o sujeito, não teria necessidade de uma ciência que estude o sujeito. Né? Não se falava disso antes do Descartes. Né? E olha que ainda vai precisar de um bom tempo depois do Descartes para a gente chegar a instituir uma ciência que procure investigar o que é esse sujeito. Tá? Claro, a gente vai caminhar para um outro sentido na cultura ali e tal, por causa da relação do Kant, depois do Hegel, a gente vai privilegiar mais o coletivo do que a gente sai do sujeito cartesiano e a gente vai indo cada vez mais para o coletivo, e depois do Hegel é que vem as subversões disso, aí vai aparecer a figura tão importante do Kierkegaard, que vai de novo voltar ao ponto, assim, o que importa é o sujeito, não é o coletivo, e aí vai abrir de novo um leque de novas perspectivas aí, de retomada de muitas ideias do Descartes. Tá? Então, o Sartre é uma figura curiosa, interessante, justamente porque ele acaba com a ideia de consciência, mas o ponto de partida dele é a subjetividade. Tá? Então, você vai lá nas meditações metafísicas, você vai lá no discurso do método, ele vai dizer, né, o meu ponto de... Pega lá o texto dele, o existencialismo e o humanismo, ele vai dizer claramente. O ponto de partida do existencialismo é a subjetividade cartesiana. Né? O ponto de partida do existencialismo é o penso, logo existo. Tá? Só que aí ele vai redefinir esse sujeito cartesiano como um sujeito existente. Né? Que aí vem a influência do Heidegger, que está nele ali, de pensar o sujeito, como ser existente. Né? A ideia do Dasein lá, que depois o Sartre vai dar na ideia de que não existe, que é aquela famosa frase dele de que a existência precede a essência. Tá? Mas olha, o que o Wittgenstein vai abrir aqui, a perspectiva é de que, de fato, a gente vai ter que repensar, e isso é o centro do argumento da linguagem privada. O que é essa dita cuja subjetividade? Né? Que depois, eu acho, assim, a melhor formulação para isso está no Donald Davidson. Tá? O Davidson vai fazer um triângulo, né? Subjetivo, objetivo e intersubjetivo. Ele vai dizer, os três elementos são interdependentes. Eu não posso falar de subjetividade sem falar de mundo objetivo. Eu não posso falar de existência de mundo objetivo sem falar da subjetividade. E isso, nem subjetividade, nem objetividade, existe sem intersubjetividade, que é a minha relação com o outro. Né? E aí, então, a gente vai pensar uma série de coisas. Mas isso, a base disso está onde? Está no Wittgenstein, nessa discussão da linguagem. Por isso que no texto que eu mandei para vocês, indicando a leitura, se a gente poder se concentrar, apenas pegar no argumento que ele fala ali da linguagem mesmo. Tá? Então tem uma passagem do texto que ele fala assim, sobre a expressão tenho dor. Né? A gente pode dizer, olha, a expressão tenho dor é o mesmo sentido, o mesmo significado que um gemido de dor. Tá? Se você cortar o braço de uma pessoa e ela der um grito de dor, ela der um gemido de dor, tá? Qual é o significado desse gemido, desse grito? É o mesmo significado da sentença, estou tendo dor, que é o mesmo significado que eu vejo na expressão da pessoa. Se eu enfiar um prego no braço de alguém, ela vai fazer uma expressão corporal que ela está dizendo que ela está tendo uma sensação. Tá? Eu posso dizer dessa sensação várias coisas. Então, eu posso me reportar, posso exteriorizar, digamos assim, esta minha experiência, essa sensação que eu estou vivendo, através de uma expressão, através de uma manifestação corporal, através de um gemido e através da frase, estou tendo dor. São várias formas de exteriorizar uma experiência que eu estou tendo. Né? A pergunta que vem aqui é o seguinte, quando eu digo estou tendo dor, de onde que eu tirei o conhecimento de que esta sensação que eu estou vivenciando pode ser
significada com essa expressão, estou tendo dor. Né? Presta atenção no seguinte, olha. Nós temos sensações. Tá? Como é que nós nos referimos a essas sensações? Esse que é o grande problema que está aqui em discussão. Então, eu posso me referir a essa sensação de diferentes maneiras. Mas a pergunta é, como que eu aprendo a me referir a essas sensações? Então, o problema que eu coloquei para o Anderson lá no começo da conversa, em cima, assim, eu bati o dedo, e aí, então, você bateu o dedo, agora eu vi a tua situação e reconheci isso com a experiência que eu tive de ter batido o dedo. Né? Mas quando eu bati o dedo, eu disse que eu estava tendo dor por ter batido o dedo. Ok. Mas por que eu estou dizendo que eu tive dor quando eu bati o dedo? Quem me ensinou a identificar a sensação que eu estou vivendo naquela experiência com a frase, estou tendo dor? Então aí, a gente pode voltar para uma situação lá de trás. Pense no bebê recém-nascido. Ele também tem a mesma sensação de dor que a gente tem. Tá? E como que o bebê manifesta isto? Será que é exatamente a mesma, né, já que eu fico perguntando? Mas, assim, Ronald, não é questão de ser a mesma. Pense numa sensação que é uma sensação que dá um mal-estar. Uhum. Né? Vamos chamar genericamente dor de uma sensação que gera um mal-estar. Né? Então, nós temos vários tipos de sensações que geram mal-estar e eu vou chamar todas elas de dor. Né? Veja, eu como adulto tenho experiências desse tipo. Tá? Se eu pegar essa caneta e enfiar aqui no meu braço, eu vou ter uma experiência, uma sensação de desagrado, desagradável. Tá? E vou dizer que eu estou tendo dor. O bebê, quando nasce, que ele sai daquele mundo maravilhoso que é a placenta ali, quentinha, morninha, não sei o quê e tal, e ele vem para o mundo, ele tem uma experiência desagradável. Né? Ronald sabe muito bem disso. Qualquer pessoa que tenha lido Freud entende isso. Né? E uma coisa que é marcante, né, já na diferença, que o bebê não, tem uma coisa que é marcante, né, pelo menos serviu para mim na hora de aprender sobre isso, é que o bebê, até ele estar na simbiose com a função materna, dessa linguagem emprestada, ele não localiza a dor. Então, a dor é todo o corpinho dele. Então, qualquer desagrado que ele sente no corpinho dele, porque ele não localiza a dor, porque é a linguagem que constrói o corpo, né? Então, por isso, porque aí a experiência traumática do nascimento, que é a vinda ao mundo, para a criança, é uma experiência negativa. Né? Você sai daquela bolha quentinha que está ali, vem para o mundo, um mundo frio. Né? Então, é a primeira experiência de dor que nós humanos vivemos. E que depois o Freud vai dizer que é uma das pulsões que vai marcar toda a existência. Né? Então, assim, que o que a gente mais gostaria de fazer na vida era voltar para o útero materno. Né? Que lugarzinho maravilhoso lá. Tá? Mas veja, quando a criança tem essa experiência, que é, digamos, podemos dizer, a primeira experiência de dor dela, que é o parto, ela não sabe dizer para você assim, estou tendo dor. Né? Ela vai manifestar isso de alguma forma. Tá? Como é que a gente vai manifestar isso? Através de uma provocação externa. A criança tem a sensação, né? E ela precisa exteriorizar essa sensação para que a gente saiba que ela está tendo essa sensação. E como é que a gente faz isso? É preciso de um estímulo externo, que é o tapa que o médico vai dar na criança, para provocar uma reação fisiológica que vai dar o choro. Né? E aí, então, a gente compreende que houve a percepção da criança daquela sensação. Porque ela não é capaz de descrever isto. Então, veja, a primeira experiência de dor que a criança tem
ela refere-se a isto a partir de um estímulo externo. Ela precisa daquele estímulo externo para que ela manifeste fisiologicamente a percepção da sensação que ela está tendo. Com o passar do tempo, ela vai ter outras experiências desagradáveis e ela vai aprender outras formas de manifestar isto, né? Uma das formas que ela vai aprender a manifestar isso é falando dessa experiência subjetiva de dor. Mas aí, veja bem, que aqui eu acho que é a chave para entender toda a argumentação do Wittgenstein. Né? Para eu dizer que aquela sensação que eu tenho, eu nomeio como dor, eu precisei aprender a usar a palavra dor. Como é que eu aprendi a usar a palavra dor? No convívio com outras pessoas que me ensinaram a usar a palavra dor. E aí eu começo, então, a ter uma experiência, uma percepção diferente da própria experiência subjetiva. Então, veja como eu vou construindo a minha interpretação da subjetividade a partir de elementos externos, que vem do mundo objetivo e do mundo intersubjetivo das minhas relações com o outro. Né? É o outro que vai me ensinar a nomear essa sensação que eu estou tendo. Se eu dependo do outro, isso não pode ser subjetivo, isso não pode ser privado. Né? Eu aprendi a nomear essa sensação a partir da aprendizagem que eu tive de dentro, de fora para dentro. Kurori, tem alguma coisa para dizer aí? Tem perguntas? Tem o quê? Tem... Deixa eu ver aqui. Se teve mais alguma coisa, na verdade, daquilo que eu já tinha anotado. Bom, vamos ver. Antes eu tinha comentado só aquela coisa do que você acabou confirmando mesmo, né? Dessa coisa do Wittgenstein chutar o pau da barraca da metafísica, bem como a necessidade da metafísica. O Silvestre perguntou se não existe uma metafísica na percepção, em determinados contextos, se não existiria uma metafísica quando ela fala do conceito de jogo, sendo ela uma incógnita que não permite definir o que é um jogo. Não, nós sabemos o que é um jogo, né, gente? Sabemos vários tipos de jogos. E sabemos porque aprendemos com os outros o que é jogo. Né? Isso não é um conhecimento que está em mim, isso é um conhecimento que eu aprendo no mundo. Aliás, não existe conhecimento dado. Todo conhecimento é construído a partir da minha relação com o mundo. Né? Eu já perguntou aqui se isso possibilita, por exemplo, analisar a formação de subjetividades na era Meu Deus, não consigo nem pronunciar isso. Farmacopornográfico. Não sei o contexto exato, ninguém escreveu isso. E o Jeff tem uma pergunta. Jeff, vai lá, faça a tua pergunta. Jaime, é o seguinte, tem uma coisa que me incomoda na filosofia já há algum tempo, e aqui no Wittgenstein está me incomodando também. E eu acho que é por isso que eu estou com dificuldade de apreender bem a ideia dele, que é o seguinte, eu tenho lido muito, todos os textos que eu leio, filósofo X derrubou a teoria dos que vinham atrás. Fulano de tal acabou com essa ideia e tal. E você falou isso agora dele. E eu queria saber o seguinte, quando você diz assim, acabou com essa ideia, significa que ele acabou e que essa ideia morreu, no caso da consciência, ou que a ideia que ele trouxe é algo que não se tinha pensado antes e que impede, é meio que uma pedra no caminho daquela ideia anterior, mas que um dia ela também pode ser derrubada. É isso. Tá, então vamos ao seguinte, Jeff, existem várias maneiras de responder a isso, mas eu vou seguir por uma linha aqui de onde eu estou tirando isso.
Tá? Quando eu digo assim, acabou com a ideia, é porque assim, ele construiu uma teoria alternativa. Tá? Isso significa que ele eliminou da cultura? Não. Tanto não eliminou que, como eu disse há pouco, a gente continua vivendo um senso comum que é platônico, aristotélico, newtoniano. Tá? Então, se você pegar, nós temos, pega em termos de lógica, tá? Nós construímos no final do século XIX para o século XX, ao longo do século XX, várias lógicas, que são lógicas não aristotélicas, tá? São chamadas lógicas paraconsistentes. Mas se você olhar o senso comum, as pessoas continuam pensando a partir daqueles princípios da lógica aristotélica, do princípio da identidade, da não contradição, do terceiro excluído. No nosso cotidiano, as pessoas continuam sendo platônicas no sentido de que continua essa ideia de que existe a essência e a aparência, um outro mundo para onde nós vamos depois que morrer, o mundo de onde viemos. Isso é platônico, né? Essa tese que a gente aprende até como uma tese cristã, mas se você pegar, está no Platão, antes de estar no cristianismo, né? É o Paulo de Tarso que vai depois juntar as duas coisas, o cristianismo que estava lá no judaísmo, que estava, né, com o que estava acontecendo em Atenas. Paulo de Tarso que vai conhecer as duas experiências, vai juntar e vai começar depois a ideia lá do que vai dar no cristianismo propriamente dito, né? Quem vai fazer começar, depois quem vai aprofundar essa junção das teses cristãs com as teses dos filósofos gregos é aquele de Alexandria, que a Gisele gosta, né? Filon de Alexandria, né? O texto dele sobre a origem do mundo é uma coisa espetacular, né? O Filon de Alexandria. Então, como é que ele faz a transição mesmo do cristianismo, juntando com o platonismo, e dá na primeira formulação do que viria a ser o cristianismo, que depois vai ser aprimorado e vai conhecer a formulação quase que definitiva no pensamento de Santo Agostinho. Mas veja bem, que olha, quando eu estou falando isso, você tem lá os pensadores judeus, depois você tem os pensadores gregos, aí vem Paulo de Tarso, junto a isso vem o Filon, dá uma formatação que vai dar na teologia cristã, e depois você vem os primeiros padres da igreja que vão abastecendo isso com novas ideias, até que vem Santo Agostinho e dá uma formulação para isso. Quando você lê as Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, ele vai passando, né, pelos várias correntes de pensamento que tinha e vai desmontando aquilo tudo até que ele institui uma teologia que é o que a gente conhece propriamente como cristianismo. Você tinha uma série de teses em disputa ali, e o Santo Agostinho meio que bate o martelo sobre qual deve prevalecer e quais as outras que vão ser escanteadas. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente diz assim, o Wittgenstein jogou para fora de vez isso, é porque assim, ele de fato construiu uma teoria alternativa, né, que me permite explicar um monte de coisa no mundo sem fazer referência às teses metafísicas que existiam até então. Né? Então, quando a gente diz assim, acabou uma tese, é nesse sentido, de que você formulou uma tese nova, né? E de que essa tese nova ela pode substituir as antigas. Isso não significa que a gente elimine de vez as outras teses, tá? A filosofia, principalmente, gosta. A filosofia não é como a ciência, que é um conhecimento cumulativo, assim, que vai substituindo e abandonando, né? Em geral, na filosofia, a gente cria coisas novas, mas mantém aberta a porta para a validade das teorias que existiam antes. Tá? Eu estou aqui em pleno século XXI, você tem Wittgensteinianos e platônicos aí coexistindo. Tá? Então, essa ideia... Agora, por que vão surgindo essas teses novas? Tá? Então, o que significa acabou uma tese, construiu uma nova? Tá? Eu acho que, assim, uma leitura que me agrada para isto é a leitura que o Richard Hort faz. Tá? Então, qual é a explicação que o Hort dá para isso? Então, ele diz o seguinte, né? Os vocabulários vão sendo modificados
de acordo com as transformações da cultura. Então, o Hort diz o seguinte: em pleno século XXI, nós estamos discutindo os mesmos temas que os gregos discutiam na Atenas 400 anos antes de Cristo. Mas onde está a diferença? O vocabulário que nós usamos para enfrentar estes problemas, não aguento mais de tanta muriçoca dentro desse apartamento. O vocabulário que nós usamos hoje é um vocabulário muito diferente daquele vocabulário dos gregos. Por quê? Porque entre o vocabulário dos gregos e o nosso existem mais de 2.500 anos de transformações culturais. Então, para dar um exemplo bem básico, né, para os gregos havia lá uma visão politeísta de mundo. Nós somos herdeiros de uma visão monoteísta de mundo. Só isso já cria dois vocabulários completamente diferentes. E esses vocabulários são as ferramentas que nós temos para pensar o mundo que nós temos. Então, o que o Hort diz? Assim, à medida que a cultura se modifica, nós vamos construindo novos vocabulários. Então, o que a gente vai fazendo? A gente está sempre atualizando os nossos discursos. Então, quando eu digo que acabou uma tese, o que eu posso estar dizendo, em última instância, é que nós apresentamos uma nova formulação de resposta para um problema que já existia há muito tempo. E essa formulação de resposta que eu estou dando, ela é compatível com os parâmetros da cultura nos quais eu estou inserido no século XXI. Provavelmente, daqui a 200 anos, outras pessoas vão estar se utilizando de outros vocabulários e, consequentemente, formulando outras teses sobre esses mesmos problemas e teses que hoje a gente não consegue sequer imaginar quais seriam. Né? Então, se você pegar o homem de 200 anos atrás, todo o vocabulário que a gente tem hoje, que é proveniente da cibernética, que vai dar nesse mundo da internet, do mundo virtual, pega todo o vocabulário do nosso dia a dia, gente, tá? Até a ideia de interação social mediada por tecnologia. Pega essa frase. Tá? Interação social mediada por tecnologia. Para um homem de 200 anos atrás, se você dissesse uma frase dessa, ele não ia sequer entender o que é isto, né? Porque ele não tinha parâmetros para isso, para que essa frase adquirisse significado para ele. Porque o vocabulário que ele tinha não é o vocabulário que nós temos. Então, assim, acabou a tese, Jeff, aqui tem esse sentido, de que criou-se uma nova descrição, ou que o Hort chama uma nova narrativa para o mundo, tá? E essa narrativa não é definitiva. Por isso que o Hort vai dizer que tudo é literatura. Então ele vai dizer assim, a filosofia, Gabriel, está aqui para você a pergunta do fim de semana, né? A filosofia, ela constrói uma narrativa a partir de certos parâmetros linguísticos, que são os parâmetros com os quais nós, filósofos, olhamos o mundo. Os cientistas fazem uma narrativa literária completamente diferente da nossa, porque os parâmetros literários, os parâmetros linguísticos com os quais eles olham o mundo são diferentes dos nossos, né? Então, porque Gabriel me perguntou essa relação, a diferença entre o que é fazer uma leitura filosófica do mundo e do que não é. Até sugeri para ele, pega lá em Teorias da Democracia, você pega lá o texto do Rancière, O ódio à democracia, e pega o texto do Manuel Castel, Rupturas. Né? São dois filósofos, são dois pensadores falando sobre a mesma coisa, que é a crise da democracia. Só que o Rancière, ele lê o problema da democracia a partir do olhar do filósofo. O Rancière, que é um sociólogo, ele lê a mesma realidade a partir do olhar do sociólogo, ou seja, do cientista. Né? Assim como o literato vai escrever sobre a crise da democracia com outro vocabulário que não é nem da filosofia nem da ciência, é o vocabulário da literatura. Então, todos nós estamos, de alguma forma, isso que o Hort diz, isso que causa tanta repugnância na filosofia em relação ao pensamento dele, mas, ao mesmo tempo, é o que me atrai tanto no pensamento do Hort, que dizem,
Todos nós, filósofos, cientistas, religiosos, artistas, místicos, senso comum, estamos fazendo narrativas sobre o mundo. O que é uma teoria científica, senão uma narrativa sobre o que é o mundo? O que é uma teoria filosófica, senão uma narrativa sobre o que é o mundo? Né? E aí, quando a gente diz assim, acabou uma tese, é no sentido assim, ele criou uma tese alternativa que me permite abandonar completamente aquela tese. Significa que eu sou obrigado a abandonar aquela tese? Está aí a prova da história da filosofia de que não. Né? Você continua tendo gente dentro da filosofia, vocês veem no próprio curso de vocês, vários professores que vão continuar com o discurso da consciência, esse discurso metafísico do sujeito, do eu, tal, e alguns que se alinham com essa leitura mais, digamos, analítica, assim, fazendo um discurso diferente. Né? Acho que deve ter respondido, Jeff. Se não responde, você me diz. Tá? Tá. Jeff. Respondeu sim. Inclusive, você falando, veio aqui na minha cabeça a questão da cronologia. Porque ele veio depois das teorias da consciência, né? Então, por isso que usa esse termo acabou, superou, sei lá. Se fosse o contrário, se ele tivesse vindo com esse pensamento primeiro e não se pensasse consciência e passasse a se pensar depois, eu acho que se falaria da mesma forma. Eu imagino. É por isso que eu insisto, eu digo assim, é impossível você pensar a cultura do século XX sem você reconhecer a presença do Descartes nessa cultura, ou, se você quiser, quando eu digo assim, é impossível você pensar o século XX sem reconhecer Hegel, é porque muito do que a gente tem na cultura do século XX, tá, é debitário desses filósofos, né? Eles que nos deram a base para os problemas, né? Deram formulações que foram válidas e que depois geram contestações e outras. Então, assim, como é que eu vou chegar nessa tese do David, da triangulação entre objetivo, subjetivo e intersubjetivo, se o Descartes não tivesse inventado a subjetividade? Antes do Descartes seria impossível fazer isso. Tá? Eu gosto, por exemplo, quando o Renato Janine Ribeiro diz assim, pega um livro lá do Gabriel Chalita sobre ética. É um excelente livro de ética para todas as pessoas que viveram antes de Maquiavel. Né? Porque o Maquiavel trouxe uma interpretação nova para o problema da ética e da política que mudou completamente, né? Ao nosso entendimento do que é ética e do que é política. Aí você pega o texto do Gabriel Chalita, é um discurso pré-Maquiavel. Então, assim, se você quiser viver num mundo pré-maquiavélico, né, o texto do Gabriel Chalita é ótimo. Mas para quem vive no século XX, aquilo não serve para nada. É uma besteira. Né? Por isso, porque não é um discurso não atualizado. Né? E aí, para eu tentar responder a pergunta do Gabriel. Tá? Então, como é que se dá o processo de formação de subjetividade, né, nessa fase que o Preciado chama de período fármaco-pornográfico da nossa cultura? Né? É justamente por que ele usa esse termo. Tá? Porque as subjetividades estão sendo formatadas por uma sociedade onde a indústria farmacêutica tem uma importância muito grande e a indústria pornográfica tem uma importância muito grande. Então, assim, quando você pega a influência da indústria pornográfica, que é a indústria que mais movimenta riquezas no mundo, e a indústria farmacêutica, que é uma das indústrias que mais interfere na vida humana hoje, em todos os sentidos, né? Então, você pega esses dois elementos, a indústria farmacêutica e a indústria pornográfica, junta os dois, o Preciado vai dizer, é isso que está formatando a nossa subjetividade. São as imposições dessas duas indústrias que estão formatando a nossa subjetividade. Né? De novo, aqui eu estou reconhecendo que a subjetividade não é um dado, a subjetividade é uma construção. E mais ainda, que a subjetividade não é uma construção do indivíduo, é uma construção social. Né?
Então, assim, então a ideia que vem lá do Foucault, da sujeição, né, de que nós somos sujeitos que vamos sendo moldados à luz das imposições de uma cultura ou dos ditames que dominam a cultura, tá? Então, só para um parênteses para fechar isso, então, no semestre passado, quando a gente discutia filosofia e gênero, né, eu me lembro que algumas pessoas ficaram muito assim admiradas com o meu discurso a favor da tese de que a sexualidade ela é uma escolha, né? Eu falava de opção sexual e não de orientação sexual. Que hoje fala-se muito sobre orientação sexual, e na década de 70, começo dos anos 80, a gente defendia muito a tese de opção sexual. Então, veja bem, existe uma coisa que alguns pensadores chamam de colonização da subjetividade. Né? Então, assim, colonização da subjetividade quer dizer que a nossa subjetividade ela está sendo moldada a partir de uma série de parâmetros que estão dados na sociedade. Né? E esse é o processo que o Foucault chamou de sujeição no sujeito. Tá? Desde que você nasce, você vai sendo moldado para ser de alguma forma. Né? Aquela frase lá da Simone de Beauvoir, de que ninguém nasce mulher, você se faz mulher. O que você se faz mulher? Porque há um processo de sujeição que na sociedade o seu desejo vai sendo colonizado. Né? E assim, essa ideia de orientação sexual é uma ideia que está sendo um processo de colonização do próprio desejo. Que a chave, cada vez mais eu me convenço disso, que a chave de tudo é o desejo. Né? É o último subterfúgio, talvez, de liberdade do humano. Né? E é ali que há, talvez, as disputas mais ferrenhas, porque se você for pegar o sistema capitalista, por que no sistema capitalista a publicidade e propaganda e todas as teorias de controle de massa adquirem muita força? Tá? Porque é um processo de colonização do desejo, é um processo de sujeição do desejo, é um processo de controle do desejo. Desde que você nasce, você vai sendo moldado a ter o teu desejo operado de uma determinada maneira. Tá? Vejo que depois a Monique Wittig, que é uma feminista lésbica, ela vai contestar a Simone de Beauvoir e vai dizer, né, vocês se lembram disso no semestre passado, que eu dizia em sala de aula, que para a Monique Wittig, né, a Simone de Beauvoir estava errada, porque ele diz assim, ninguém nasce mulher, todos se transformam naquilo que quiseram. Né? Assim, a princípio, nós somos dotados de uma liberdade no nível do desejo que nos permitiria ser qualquer coisa que quiséssemos. Então, quando a gente está falando de uma sociedade não binária, nós estamos falando de uma sociedade onde as pessoas possam praticar e viver a experiência do seu desejo livremente, a ponto de vir a ser o que ela quiser. A existência de uma sociedade binária é um modo de colonização do desejo. Você impõe que só existem dois modos de viver o desejo. Né? O modo masculino e o modo feminino. Né? Quando existem muitas outras maneiras possíveis de se viver o desejo. Então, essa ideia da orientação sexual é uma ideia que diz que o seu desejo já nasce pré-determinado biologicamente. Ora, isso é uma violência contra o desejo, né? Porque o desejo ele é algo livre, né? O desejo, se nós tivéssemos a possibilidade de viver o desejo livremente, né, de forma não colonizada, nós acabaríamos com essa história de sociedade não binária, tá? De que ou você é isso ou você é aquilo. Existem tantas possibilidades de existência,
né, que a gente não consegue explorar porque o nosso desejo está colonizado. Tá? E hoje, nessa sociedade fármaco-pornográfica, são a indústria pornográfica e a indústria farmacêutica que estão moldando o sistema de controle e de colonização do desejo. O que mais? Eu tinha feito uma pergunta sobre a parte das narrativas, né? Já passou o assunto, mas eu fiquei pensando aqui, né? Não sei, né? Se o Richard Hort fala alguma coisa a respeito, mas ele diz algo sobre narrativas que têm mais evidências do que outras, ou é tudo igual, entre aspas? Olha, as evidências que justificam, que sustentam a narrativa, depende da cultura onde se dá a narrativa. Então, numa sociedade do século XX, onde a ciência e o modelo da física é predominante, então você tem um discurso que diz que o conhecimento científico tem evidências mais sustentáveis do que um discurso, por exemplo, filosófico. Mas se você pegar, por exemplo, no período medieval, as evidências corroboravam o discurso. Havia mais evidências para o discurso teológico do que para o discurso científico, tá? E tanto é que as bruxas eram queimadas, né? Porque tentavam fazer um discurso mais científico. Mas as evidências que se considerava como válidas naquele período eram as evidências teológicas, tá? Então, veja bem, até o controle sobre o discurso, ele depende da cultura onde nós estamos. E aqui, gente, tem que entender, claro, quando a gente está falando de cultura, você tem uma discussão enorme sobre poder aqui, tá? No sentido econômico, no sentido político e no sentido militar, de quem é que controla quais evidências são válidas, são aceitáveis ou não, tá? Aí é um problema de poder, em última instância. Joyce. Não, é só porque eu fico pensando, né? Eu tenho uma certa, talvez esse seja um problema meu, né? De não cair, sei lá, às vezes isso me passa a ideia de que cai num relativismo absoluto e, sabe, eu acho isso problemático. Eu compreendo, sabe? Eu compreendo que realmente é tudo questão de narrativa, mas, sabe, uma discussão, por exemplo, né, filosófica ou científica que você tenha, né, capacidade de fazer crítica sobre, concordar, discordar, né, tá no mesmo patamar de algo dogmático, eu tenho um pouco de resistência a respeito disso. Cuidado com uma coisa, quem pode ajudar vocês a superarem isso é um biólogo francês chamado Henri Atlan. Vou até escrever aqui no... Henri Atlan. Está aí o nome dele no chat. O Atlan, que se tornou muito conhecido por conta das pesquisas dele na área da biologia, é considerado um dos maiores pesquisadores franceses do século XX, e é também um nome importante na teoria da complexidade, e depois escreve também muita coisa sobre judaísmo, que ele é judeu, né? Mas o Henri Atlan, ele faz uma distinção que é fundamental entre relativismo e relatividade. Assumir a relatividade dos discursos não implica em assumir um relativismo pleno, tá? O relativismo é a tese segundo a qual qualquer coisa é válida. Então, quando você leva para o campo da ética, por exemplo, né, o relativismo moral ou o relativismo ético vai dizer que o código de conduta estabelecido na Constituição brasileira é tão válido quanto o código de conduta estabelecido no interior do PCC ou de uma milícia qualquer, né? Então, essa tese do relativismo impede qualquer tipo de coerção ou de constrangimento de ações, tá? Porque se tudo é relativo, tudo é relativista,
né? Então, os marginais lá da milícia criam um código de ética que, por exemplo, permite a eles saírem matando seus inimigos. Nós não podemos fazer nada contra isso, porque nós temos que reconhecer valor ao quadro de moral que eles estabeleceram, que a gente reconhece o relativismo. No relativismo, todos os códigos são válidos. Tá? A tese da relatividade não admite que todas as teses são válidas, tá? Mas de que você tem uma pluralidade de discursos, né? E aí, assim, qual é o discurso que é aceitável? Tá? Dentre os vários discursos existentes, aí o sentido da relatividade, qual desses ou quais desses discursos são aceitáveis? Tá? Aí você consegue ter alguns parâmetros de coerção e de controle mesmo, entendeu? Coisas que são admissíveis e coisas que não são admissíveis. Então, assim, trabalhe mais com a ideia de relatividade e menos com o conceito de relativismo. O discurso do Hort é um discurso a favor da relatividade, não do relativismo. Tá? Tem um texto dele que é de um seminário que ele teve no Brasil, inclusive, em que ele fala em defesa do relativismo, tá? Mas quando você vê o texto, você vê que ele está falando da relatividade, não do que seria o relativismo. Tá? Eu vou encerrar a aula, só que vou pegar uma coisa que eu quero mostrar para vocês que eu acho que é importante. Tá? Qual, Jefferson? Você está perguntando o nome de qual? Do primeiro ou do que o Jaime citou agora? Eu acho que ele estava falando do Richard Rorty. Eu quis buscar, porque assim, eu nunca, que eu me lembro, nunca falei desse cara em sala de aula. Henri Atlan. Esse livro dele, Com Razão ou Sem Razão, tá? Intercrítica da Ciência e do Mito. Mas eu gosto mesmo é desse livro dele aqui, ó. Tudo, não, talvez. Educação e verdade. Não? Deixa eu só ver se eu acho. Né? Ele fala de três tipos de poder linguístico: o poder científico, o poder da mídia e o poder poético. É aqui que é preciso conservar a especificidade do papel dos filósofos. Gabriel, esse é para você, tá? Em relação aos outros educadores e mostradores de imagens, a sua especialidade continua a ser a do pensamento, a de um pensamento crítico e racional, tal como foi herdado da tradição filosófica. No entanto, comparado com o pensamento científico, o dos filósofos é de segunda ordem. Pensamento sobre o pensamento. Crítica racional do próprio pensamento. Os filósofos são, assim, artistas da razão. Eu acho essa expressão simplesmente maravilhosa, tá? E ele vai dizer o seguinte, olha, o que ele chama de o relativismo relativo, a medida das coisas que não são. A concepção relativista que aqui defendemos, onde a procura crítica da verdade não é mais do que um componente indispensável, assenta também num ato de fé, ainda que diferente. Há nessa concepção de educação um ato de fé inegável no futuro das crianças educadas,
na sua possibilidade para formar opiniões não demasiado extravagantes em relação ao que os educadores podem considerar como sendo a sua realidade, as suas verdades e os seus valores. Existe um ato de fé na sua possibilidade de renovar essas verdades e estes valores. Se novas imposições se tornarem necessárias, olha, Jefferson, sem, todavia, romper completamente a continuidade das gerações. Em suma, ato de fé no futuro desconhecido que a geração vindoura representa. Ato de fé tanto mais justificado quanto a educação, renunciando ao domínio totalitário, deixa lugar para a indeterminação, fonte de criatividade e de liberdades possíveis. Então, essa é a ideia de que as coisas estão em aberto, há sempre novas possibilidades. E eu acho... já, todo dia a gente descobre mais filósofos para ler, com certeza. E eu acho que um dos grandes filósofos responsáveis por abrir essas miríade de possibilidades é o Wittgenstein, quando ele começa a chutar o pau da barraca mesmo e começa a dizer, olha, vamos pensar que o ser humano é um ser dotado de linguagem, vamos pensar nisso? Vamos parar com essa história de introspecção, de consciência, vamos pensar nesse sujeito que é um sujeito que fala e pensar um pouco no falar, né? Porque aí que está... Qual é a grande questão? Quando eu falo de consciência, de introspecção, eu estou falando de uma coisa que é privada no sentido de que só eu tenho acesso. Mas se só eu tenho acesso, qual é o critério de validade disto? Né? Se eu digo que eu estou tendo dor e só eu sei que estou tendo dor, se isso é algo tão privado, como é que eu posso compartilhar experiências com outra pessoa? Agora, quando eu falo de linguagem, então a linguagem já ela é pública. Então, quando eu falo da expressão eu tenho dor, né, isso não é algo que eu tenha construído sozinho. Eu não posso ter construído a linguagem sozinho. A linguagem é algo que eu tive que aprender com os outros, né, que vai dar na base lá da minha tese de doutorado de que a razão é socialmente construída. Tá? É a tese segundo a qual os meus pensamentos são meus porque estão na minha cabeça. Mas eles não são meus porque eu não poderia jamais ter construído essas ideias sozinho. Tudo que está na minha mente, que eu digo que é meu, é socialmente construído. Eu só tenho essas ideias na minha mente porque vocês me ajudaram a construí-las. Nesse sentido, tudo que está na minha mente não é privado, não é individual, não é meramente subjetivo. É algo resultado de uma construção social. Quer vocês gostem, quer não, vocês são responsáveis pelos pensamentos que estão na minha cabeça. Aceita. Olha, talvez tenha ficado muitas perguntas ainda. São 18h40, eu tenho que encerrar, inclusive que daqui a pouco tem outra aula. Eu pretendia encerrar essa discussão sobre linguagem privada hoje, mas eu acho que ainda tem muita coisa para falar sobre isso. Então, na quinta-feira, que a gente não ia ter aula na quinta-feira, porque ia dar uma coisa para vocês lerem, eu vou voltar para mais uma aula síncrona na quinta-feira para continuar discutindo o argumento da linguagem privada. Tá? Voltem ao texto, a partir desses comentários que a gente fez hoje, de todas as observações que foram feitas, das dúvidas, pensem mais sobre isso. E na quinta-feira a gente volta a conversar sobre linguagem privada nas investigações de Wittgenstein. Ok? Beijos para vocês.